nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de um ambiente de trabalho que ele precisa ser medido e identificado em relação aos riscos, nós estamos falando de comportamento. Se nós estamos falando de comportamento, comportamento nós também podemos mudar. E é disso que nós vamos tratar quando nós falamos da NR1. Nós vamos identificar esses comportamentos e, a partir desses comportamentos, de termos consciência de quais são eles, e então a empresa poderá ter condição de agir. Por isso que a norma ela tem como condição avaliar o risco e depois há um plano de ação. Identifiquei o risco e agora, o que nós vamos fazer? Mas antes de termos o plano de ação, precisamos identificar quais são esses comportamentos. Então, de um modo geral, a gente pode identificar algum deles, que são os mais comuns, mas o principal é a má organização do ambiente de trabalho, é a má organização de uma empresa, ela reverbera em tudo. Se nós temos uma liderança desde o alto de uma organização que é desorganizado, nós temos um efeito cascata na desorganização das lideranças e dos espaços de trabalho. Então, por isso que a organização geral de uma empresa, ela já vai conseguir demonstrar qual é o tipo de problemas que nós teremos e comportamentos. Então, a má gestão organizacional, de um modo geral, ela vai contaminar tudo. Dentro desses outros comportamentos, nós temos metas impossíveis, nós podemos ter metas, mas as metas têm que ser possíveis, mensuráveis, atingíveis, né? Esse é um dos critérios, inclusive, quando a gente fala de assédio moral. Se você tem meta, ela é aceitável, ela é legal. Agora, quando ela se torna impossível, ela se torna então, tóxica, porque a pessoa não vai conseguir cumprir aquilo, e é onde, então, nós temos muitas vezes a caracterização de um assédio moral sobre esse componente. Cargas de jornadas exaustivas, então, trabalhar por longos períodos sem descanso, seja no presencial, seja no físico, seja no virtual. Então, essa carga de excesso de trabalho, ela vai produzindo o quê? Uma fadiga mental, uma fadiga física. Um outro ponto que tem sido crucial para as organizações, inclusive referente às questões quando trazemos os debates do trabalho híbrido, do trabalho remoto, é a produtividade e a gestão do tempo. Quando nós falamos em produtividade e gestão do tempo, no mundo em que nós estamos hoje vivendo, a dinâmica do nosso modo de viver tem nos tirado muita atenção. Então, a produtividade cai e nós temos a dificuldade de lidar com a gestão do tempo, né? Pela economia da atenção, em que nós somos aí disputados, nós temos o celular, nós temos o e-mail, nós temos a rede social, nós temos os aplicativos para que a gente possa fazer reuniões, enfim, nós somos demandados de diversas formas, e isso atrapalha na nossa forma de gerenciar o nosso tempo. E a partir do momento que nós temos uma má gestão do tempo, a nossa produtividade cai, e também podemos dizer que ela está conectada com a carga de trabalho muitas vezes excessiva. Então, por isso que a organização, uma coisa vai se conectando com a outra. Uma boa gestão das tarefas, uma boa organização da forma de trabalho, permite que a gente consiga ter uma visão, uma organização e execução daquilo, e a partir disso a gente consiga cumprir dentro do horário que a gente se propôs ou dentro daquilo que aquela atividade demanda. Então, por isso que a má gestão da produtividade do tempo, ela tem sido um dos grandes problemas que nós temos nos debatido no dia de hoje, ou nos deparado nos dias de hoje. Essa falta de controle também da forma de como o trabalho é executado, ou seja, a gestão de como nós estamos fazendo isso, então essa falta de controle também gera ansiedade para quem controla, gera ansiedade para aquele que é controlado. E um outro ponto, nós vivemos num mundo de grande comunicação eficiente no sentido do meio de comunicação. Nunca se comunicou tão facilmente desde a história da humanidade. No entanto, a comunicação ela é cada vez mais ineficaz. Nós temos inúmeros canais de comunicação, mas hoje o grande desafio é a boa comunicação. A comunicação ineficaz, ela traz o quê? Desencontros, que está conectado com a má gestão, que está conectado com a falta de organização e controle, e com isso esses desencontros vão gerar o quê? Ansiedade, estresse, isso acumulado com o tempo vai gerando o quê? Síndromes do pânico, burnout, perdas de projetos, perdas de prazo, ou seja, vejamos só nessas simples atitudes quantas ações no dia a dia vão se acumulando até que um dia, a depender de um burnout, ela literalmente explode. É a falta de apoio de chefias e dos colegas. Nós precisamos hoje de um ambiente mais colaborativo. Nós temos hoje uma organização não mais verticalizada, onde o chefe manda e todos obedecem de um modo geral. Essa forma verticalizada, ela era mais enrijecida
Um tinha responsabilidade, dava o comando, todo mundo obedecia. Hoje nós estamos vivendo um tipo de organização mais colaborativa. E isso requer o quê? Que a chefia, quem é o responsável, os líderes e os colaboradores atuem de forma cooperativa, a ter uma cooperação. E quando não tem essa cooperação, nós teremos então o quê? As divergências, as picuinhas, as fofocas, tudo isso acaba contaminando o ambiente de trabalho. E somado a esse ambiente que nós falamos aqui desses exemplos, acaba, quando muito prolongado, os assédios, considerados assédio moral. O assédio moral são ações prolongadas, repetitivas, que vão se acumulando até que ela pode se tornar e caracterizar como assédio moral. O assédio sexual, que ele é uma realidade, infelizmente, no ambiente de trabalho e fora dele. Então, essa questão ainda que é mal resolvida na sociedade, ela está dentro do ambiente de trabalho. E, por fim, a gente pode dizer sobre a má gestão das mudanças organizacionais. Toda má gestão, numa mudança, ela precisa o quê? De uma comunicação eficiente, por exemplo. E um dos grandes desafios que nós temos encontrado é a mudança do trabalho remoto para o trabalho híbrido, a mudança brusca para o trabalho presencial. Então, nós tínhamos empresas que tinham 100% remoto e agora, de uma forma muito rápida, passa-se para 100% presencial. É necessário se gerenciar esse risco, porque o impacto dessas mudanças na forma de trabalho, elas trazem impactos na rotina das pessoas. Então, a empresa tem todo o poder legal, inclusive, de organizar as formas de produção, a forma do trabalho, mas é preciso que haja um planejamento para esse tipo de situação.